Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco, esse é o 139º vídeo do canal. E hoje eu estou aqui com o Patrick Torres. Isso, oi gente, tudo jóia? É um prazer estar aqui de novo, Adalma. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, seja bem-vindo. O Patrick já participou aqui do vídeo sobre o livro do Torquato Neto, quando eu lia um livro de cada estado, foi o Fato e a Coisa. Também tem resenha do O Cozer das Pedras, O Roer dos Ossos, do Patrick. Esse vídeo é velho, não é velho? É tá antigo já. Tem mais de ano, com certeza. Vai vir aí o novo livro, você quer divulgar? Bom, gente, leia o meu novo livro, meu segundo romance, chama-se Seca, Bebe Sangue à Terra, que saiu também pela Astral Cultural. Acabou de ser lançado neste mês nas livrarias e nas lojas digitais também. Estaremos comprando, estaremos lendo e resenhando. Imagina. Ai, tem gente que não leu, que resenha, né? Falso, é verdade. Mas hoje a gente veio falar sobre O Rio que Me Corta por Dentro, livro do Raul Damasceno, da Astral Cultural, editora do Patrick também. Esse livro é de 2025, é uma estreia e um romance de estreia do Raul. E qual que é a premissa, Patrick? Tá, a premissa deste livro, ela se dá no seguinte contexto. A gente vai acompanhar a história de dois meninos. Eu acho que eles começam o livro de crianças para adolescentes. E eles vão desenvolver ali sentimentos um pelo outro, mas ainda de um jeito muito de tabela. O texto não sabe muito bem para onde ele quer nos levar no começo. Eu acho que é pra não dar um tom muito sexual pras crianças e tudo. Você sabe que eu não sei contar premissa sem ficar dando as minhas opiniões, né? Serei mais objetivo. E aí, nesse contexto, a gente tem um dos personagens, que é o Cícero, que é quem vai ser o centro, o sol dessa relação, que vai crescer, né, ao longo do livro, e que vai ser o enredo do livro, que tem um conflito importante com sua mãe. Ele ama muito a mãe dele, ele é muito apegado à figura materna, uma figura de muito amor, muito acolhimento pra ele e tudo. Mães, né? E aí, a mãe dele trabalha longe do povoado onde ele mora, na comunidade onde se passa ali o livro, né? Que é chamado de Carrasco. A mãe dele volta no fim do ano, todos os anos, para uma confraternização, para passar um tempo com a família, para passar a virada do ano, para ver o filho. E esses momentos são momentos de alegria intensas, assim, intensa pro Cícero. E ele marca muito bem isso, ele espera muito por isso o ano todo, e quando isso acontece é o grande momento da alegria dele, assim. E a gente tem que pensar que a gente tá pensando num personagem muito jovem, né? Que tem esse apego da mãe, assim, muito importante. Até que um dia a mãe dele vai e não volta. Chega o ano novo, a mãe dele não volta. Chega o outro ano novo, a mãe dele não volta. E aí isto desencadeia o grande conflito que vai começar e vai dizer quais são os próximos passos desta história aqui. Isso. E eu acho que isso já vem pra primeira parte do vídeo, gente, que eu vou falar. Eu dividi mais ou menos um terço pra cada parte, assim. E as primeiras 50 páginas do livro, eu acho que elas já começam com uma epígrafe que eu não sei se você parou pra prestar atenção. Sim. Que é: todo homem precisa de uma mãe. O que você acha dessa epígrafe? Do ponto de vista psicanalítico, e eu tô falando sério, Mas do ponto de vista psicanalítico, eu também esperava já entrar nisso. eu também torci um pouco do nariz pra isso, porque do ponto de vista psicanalítico, a mãe, enquanto símbolo, eu concordo. Todo mundo precisa de uma mãe. O cuidador, a avó, o avô, aquele que nos dará o leite quando choramos. A figura materna. Do contrário, não sobreviveremos, né? Ok. Agora, da figura do construto mãe, isso é questionável, né? Porque nem toda mãe é boa. Essa figura da mulher que cuida não é boa. Esta figura da mulher que cuida sequer é tão boa ou representativa de interesses para mulheres que desejam cuidar. Né? Então, assim, acho que todo esse debate em cima da romantização do que é a maternidade cabe em todas as obras que a gente fala sobre mães, né? Inclusive o meu próprio livro. A gente tem dilemas com mãe pertinentes e que tateiam em esse lugar também, assim, bons ou ruins, enfim, não cabe a mim dizer o que eu escrevi é isso ou aquilo. E eu não consigo, e vou ser sincero, fiquei tentando dizer que eu vou me conter ao longo do livro, mas eu não consigo não comparar algumas coisas do que está aqui com outros textos que eu já li. Sim. E textos que eu já escrevi. Porque são livros sobre filhos e mães e filhos que partem e voltam, se encontram ou não. E isso fica tateando na minha cabeça. Enquanto escritor, enquanto artista, eu não consigo ler isso aqui e ler esta obra e não ficar nesse lugar
o que eu já introjetei, o que eu já projetei, o que eu projeto, né? Então, Sim, sou. acho que eu tenho certeza que a Chappell Rowan lê a Lady Gaga Aham. de um lugar de, meu Deus, o que é que eu posso fazer, o que é que eu já fiz, como que isso se dá, né? Acho que quando a gente começa a escrever, Sim, o jeito de ler também muda. sim. Mas enfim, não sei qual era a intenção, mas o que eu captei aqui foi a mãe símbolo, né? Claro. Da psicanálise. Mas é justamente por isso que eu trouxe essa conversa, porque a primeira leitura minha foi que a epígrafe era muito sensal. No sentido de que ela tem uma complexidade, você consegue extrair dela uma complexidade, mas ela por si só não era complexa. Tipo, a forma dela era meio simplista, e isso foi a minha impressão sobre o livro como um todo, já adiantando. Que ele desperta coisas em nós, mas que fica muito a cargo do leitor reinterpretar aquilo e pegar toda a sua história e realmente transformar aquilo em outra coisa. É óbvio que uma experiência de leitura depende de cada leitor, cada um vai interpretar o texto de algum jeito. Mas o que o texto estava me apresentando, eu senti que a epígrafe já definiu muito bem. Não era tanta coisa assim quanto parecia. A relação com a... Todo mundo tem alguma história com a mãe. Você nasce, a sua narrativa começa na sua família. Sua vida começa ali. E aí eu fiquei me questionando sobre... Porque eu acho que toda leitura tem um pouco disso, de você entender o que está escrito. Acho que qualquer pessoa que já participou de um clube do livro já teve a experiência de ver pessoas extrapolando um texto num nível que parece que a pessoa não precisava de nenhum estímulo para falar, para começar uma terapia em grupo ali. E eu tive um pouco essa impressão. Eu fico em dúvida se as pessoas gostaram tanto desse livro por causa disso, por causa do que ele aborda e não exatamente o que ele retrata. Eu acho que eu posso começar falando da minha impressão do livro, pra gente ter uma conversa alinhada, assim. Sim. A gente parte da epígrafe pra poder abrir essa conversa e... assim, eu confesso, porque o que me chama a atenção no texto hoje, né? Acho que há muito tempo não era assim, mas hoje, pra mim, texto tem que ter firula. E eu não tô falando de firula, próclises, mesóclises, ênclises e esses tipos de adornos. Acho que também, no excesso quando convém, na ausência quando convém também. Pra mim, o texto, Adalma, ele é uma tela. Sim, Ele é uma peça que no museu me interessa mais quando me chama a atenção. Se há contraste, se as formas conversam ou desconversam a ponto de me incomodar e fazer com que eu encoste buscando compreensão. As coisas da leveza renascentista... Do realismo? Tem até coisas realistas que são muito interessantes, Sim. assim, né? Eu gosto, e aí é que eu gosto dessa firula, voltando à firula, num tom de drama. Eu não consigo não citar a Lady Gaga, que é uma referência artística. Claro. Porque ela é minha referência artística pra escrever. Eu tava pensando nisso ontem, que quando eu escrevo, eu tento buscar ali o que a Gaga faz nas músicas dela. Gente, eu sou Little Monster, tá? Assim, caso não tenham percebido, é a segunda vez que eu menciono a Lady Gaga no vídeo. E eu gosto do drama no texto. Pra mim, o texto ele tem que gritar pra você. Ou, num silêncio tão delicado, ele grita pra você. E esse livro tem esses momentos do silêncio que grita. Tem momentos que eu marquei assim e coloquei, isto aqui foi muito bom. Com 3 linhas, eu lembro, eu puxei setas aqui e coloquei assim, aqui ele disse muita coisa. Aqui, ó. Sim. Aqui, ó. Eu grifei e coloquei assim, muito bom, aqui o autor fala muito. Tipo assim, e são 3 linhas. Sim, Sabe? sim. Então, assim, às vezes esses silêncios também são essa firula, porque esse silêncio também funciona como excesso. Quer dizer, tudo pode ser essa firula que eu tô dizendo que ela é, mas eu preciso disso. Sim. Se é um texto morno, insosso, uma maçã que faz fronque, a mim, Patrick Torres, me desagrada. Eu falei disso essa semana com uma amiga minha que me mandou um texto dela. Não tinha a firula na forma, mas o conteúdo era de uma firula tão extraordinária que eu falei, minha filha, você não precisa de adornos em forma. Enfim. E aí, o que eu senti? Eu acho que o texto do Raul, neste livro, tem momentos onde essa firula cabe muito bem, e aí ela funciona muito bem, e eu gostei do livro, tá? Tipo assim, eu gostei do livro. Mas tem momentos que eu senti falta disso.
tipo assim. Que eu senti que eu só tava lendo. E aí, eu acho que a impressão de só estar lendo me deixa com uma sensação de cadê o que eu estou procurando na leitura? Né? Onde está o meu... o nó na garganta que eu preciso, nos textos fáceis ou nos textos difíceis, assim. E o nó na garganta aqui está no conteúdo, que choca. Eu acho que é uma história que choca, são muitos acontecimentos chocantes. E aí eu tenho um ponto sobre isso. Porque eu acho que são muitos acontecimentos chocantes pra trazer isso que o texto não traz. Entendeu? Então, assim, quando eu ia me perdendo, porque a leitura tava muito morna, vinha um acontecimento chocante e aí eu ia. E aí, na hora que o acontecimento chocante rola, o Raul entrega. Tipo assim, o livro é curtinho, então é 1, 2 páginas ali elaborando sobre aquilo muito boas. Que nem, aqui foi um acontecimento chocante, esse que eu marquei, que ele botou 3 linhas, ele sapecou um texto muito interessante. O que eu senti era que o escritor, o autor, e aqui tirando até o meu eu, Patrick, que escreve assim, enquanto leitor, o que eu senti era que alguns acontecimentos empolgavam o autor, e aí ele ia, pisava no acelerador e falei, caramba, é isso. E logo depois, quando isso deixava de ser empolgante, porque acabou, o próximo assunto era mais morno até chegar ao próximo. Não decaía, veja, não ia para um lugar de negativos, nossa, que ruim, que péssimo, mas o fato de não me impulsionar ali ainda no acelerador, eu que sou da esculhambação, me deixava um pouco, cadê aqui? Eu quero isso, assim. Mas eu acho que isso também faz parte da experiência do que ele talvez tenha tentado provocar, assim. Super. Eu acho que eu também sou da tendência de acreditar que você tem que dosar o texto e você tem que ter uma noção, não que tudo tenha que ser consciente, eu também acredito no inconsciente se manifestando na palavra, ok? E eu acredito que equilibrar todos os elementos de um texto é muito difícil. Obviamente, esse é um romance de estreia, eu também não tô exigindo tudo. Mas eu também tive essa impressão de que, na hora que chegou o drama do livro, que foi mais pra frente, as 50 primeiras páginas, pra mim, ficou mais evidente que não tinha uma paciência de construir uma base boa pro que ia vir, de tanta coisa que era. E aí eu fiquei assim, nossa... falta uma prática de escrita ou falta alguma coisa para mostrar melhor como que os nós se formaram, para apresentar todas as tensões que depois iam ser desfeitas ou depois iam ser colocadas à prova, tensionadas de fato. Porque eu fiquei, gente, parece que ele não... Eu também tive essa mesma impressão, parece que ele queria passar muito rápido pelo início. Gente, vamos com paciência, vamos com calma, porque isso é importante, isso é o essencial no contar uma história. E eu nem falo disso, eu concordo com você, não em todas as coisas, mas eu concordo com você em algumas coisas. E eu nem tô falando de ser didático, porque eu também detesto textos didáticos, eu não queria que a Raul me explicasse nada. Eu adoro isso que ele faz, porque o Raul faz isso nesse texto, acho que a Dalma já comentou, que é, ele joga pro leitor. Só que eu preciso de um substrato. Tá jogando o quê na minha mão? Né? Tipo assim, porque ele dá o texto que ele quer dar e ele segue. Vai fazer sentido depois, as coisas vão... Gente, vai funcionar, não é que não funciona. Funciona, eu gosto, acho interessante, inclusive. Mas... eu senti falta de um paragrafão. Eu adoro. Tem uma hora, porque o que você percebe na forma do texto, né? Agora, coisas que eu percebo quando eu tô lendo. Da metade pro final, que é quando o Raul chega na história que ele quer contar, porque de fato, das primeiras 50 páginas, ele tá preparando o terreno pra história que ele de fato quer contar. Ele não tava muito afim de contar as primeiras 50 páginas. Tanto que o pau só começa a quebrar depois que o negócio acontece. Sim, aí o trem. E aí desai e vai. E, tipo assim, não só vai, como os parágrafos começam a encher. É como se eu percebesse, porque os parágrafos desse livro aqui, e foi uma coisa que me chamou muita atenção no começo, são muito curtos. Tipo assim, o texto, ele tem uma parágrafos? Tem parágrafos? Tem, rapaz, ó. Mas veja, é porque são muitas quebras no texto. O texto é cheio de quebras. E aí são quebras que são poéticas, na intenção de fazer um texto poético, se inserir ali. Tá tudo bem, acho que cada autor escolhe como fazer isso. Então, ele tá numa narrativa corrida e de repente ele desce pra uma poesia de 3, 4 linhas. Tô lendo um livro que faz agora isso muito bem, inclusive, que é o Degola, da Monique Malcher. Sim, muito tá, bom. Tô Leia pra ler. depois, é sensacional. Ela é bruxa, boa demais. Aí,
Então eu acato isso. No começo me gerou um certo estranhamento, porque eu acho que fazia muito tempo que eu não pegava um texto nesse formato. Mas eu entendi que o tom do Raul é esse, isso vai estar presente o livro todo, esse é o jeito de ele contar a história, e enquanto artista que também respeita a forma do outro artista, eu captei isso pra mim, abracei e falei assim, vambora, é isso aqui mesmo. Se gostei ou não, tá aí dentro, tá no balaio, é como funciona, e o texto é o texto por causa disso, inclusive. Sim, eu também abraço a proposta. Eu vi que essa estrutura poética existia ali, que me lembrou alguns outros livros. Eu pensei na Palavra que Resta naturalmente por, sei lá, eu acho que é inevitável. Eu não acho que é um crime falar de outros livros. Lembra, com certeza. Porque, gente, as referências a gente vai fazendo comparações, mas não falando da qualidade, mas só... Enfim. Atrelando laços, eu acho que isso é totalmente possível. Assim. Sei lá, quando você fala pra alguém, tipo, você me lembra tal pessoa, não é falando se é pior ou melhor, enfim. Mas, essa estrutura poética, eu senti que faltou talvez uma noção de poesia, tipo, outros artifícios da poesia, às vezes, tipo, a disposição dos versos poderia ajudar, porque era tudo um abaixo do outro, bem linear, assim. Eu acho que isso traria umas outras camadas. Mas só para exemplificar essa questão da construção, a relação principal do livro, tirando da mãe e do filho, que é do casal, que é o Cícero e o Luzimar, ela foi tão pouco abordada no início, algo que eu acho que seria muito valioso, que eu cheguei a questionar, e eu comentei isso com você enquanto eu lia, eu cheguei a questionar se o Luzimar era uma divagação, tipo, era um amigo imaginário, era uma coisa da cabeça do Cícero de tão pouco que ele aparecia. Você sabe que aí depois eu fiquei me perguntando se Raul não tava querendo provocar isso de alguma maneira. Tipo assim, talvez o inconsciente e tal. Sabe por quê? Sim, porque seria legal, eu amaria. Uma coisa ficou na minha cabeça. Você bota um aviso de spoiler? Ai, Deus. Não, você bota um preto e branco, pula, nada, não. Fica difícil, às vezes dá, mas como é no meio do vídeo, não deixa pra depois então. Porque eu também fiquei conjecturando coisas sobre o Luzimar justamente por saber muito pouco dele. Então, eu não sei coisas que, vou lhe dizer, talvez acho que você até falou isso, incrementariam muito a narrativa se for daquele jeito mesmo. Mas como ele não me diz, e eu acho isso interessantíssimo. Disso aí eu gosto. Sabe? Eu gosto, assim. Ele me deu um substrato. O Luzimar foi trabalhado o resto do livro inteiro. Eu sei quem ele é, quem é a família, como é que ele pensa e tal. Mas você sabe. É isso que eu eu gosto dessa ambiguidade. Disso aí eu gosto. Eu achei os dois personagens muito bons, assim. Eu achei os dois esféricos. Alguns conflitos ali me chamaram a atenção, outros menos, mas eu gostei de como os dois funcionaram. Assim. Porque uma coisa que eu tive com o texto, né? Eu não tô seguindo linearidade nenhuma. Mas uma coisa que eu segui, que eu senti é que os personagens eram muito planos, pô. Tipo assim, isso me incomoda. Ele marca o vilão nas primeiras 10 páginas. Nossa, sim. Tipo assim, isso me incomoda. Mesmo, em todos os livros, não só no Raul. Pra que marcar um vilão? Eu vou saber quem é o vilão quando ele chegar. Não precisa ser didático e marcar ele 30 vezes. Porque ele é mau caráter, ele fez isso. Eu já sabia que quando a coisa desse merda, quem ia ter sido, quem ia ter feito. Porque, entendeu? Então não foi nenhum choque. Eu falei, olha só que isso aconteceu. Vocês viam tudo isso acontecer e não fizeram nada sobre? Tipo assim, o cara fez tudo isso há muito tempo e ninguém marcou ele, tipo assim, ninguém botou uma bala na cabeça dele, já que o livro é nesse texto, nesse tom, ninguém... Entendeu? Tipo assim, você tá pegando o que eu tô falando, não é? Lá de trás o pau quebrando, ninguém falou nada, ninguém marcou nada. Não, porque a violência se normaliza. Eu falei, uai. E aí acontece isso, e aí a guerra só acontece depois disso, o conflito só acontece depois disso. Então assim, e aí o fato de serem muito planos, tudo foi totalmente previsível, assim. Tudo. Eu sabia. Isso, a previsão do texto, e aí assim, de novo, gente, pelo amor de Deus, eu amo o Raul, eu sou escritor, mas eu estou falando como leitor. E eu aceito críticas, então tá tudo certo. Amém. O que acontece é que... Sobre a previsibilidade. Isso, a previsibilidade me incomoda muito. Eu gosto quando o negócio me surpreende, assim, sabe? O final... Assim, o final... Ainda não vamos chegar no final, mas até os nomes das partes do livro eu conseguia prever. O que ia acontecer. Tipo, é porque em algum momento que seguia um padrão eu falava, o próximo capítulo vai ser esse e vai ter mais ou menos isso. Foi esse nível de conseguir entender. Sabe o que isso soa pra mim? Eu escrevi o Seca no começo desse ano, né? Não tem como eu falar do trabalho de outro artista sem pensar no meu. E até tem, mas ia ser raso, ia ser falso. O meu jeito de pensar isso aqui vai, infelizmente, vai por aí. Sempre ser vontade. Mas não serei ofensivo, serei cuidadoso, pelo amor de Deus, com muito respeito. Claro. Sempre. Até porque estou aberto, podem falar para mim. Tudo certo, enfim. Os disclaimers. A Sofia, que trabalha comigo,
me acompanhou no processo de criação. Um beijo, Sofia. Do Seca. E uma coisa que a gente debatia muito era: acredita no teu leitor. Uhum. Para de dar sinal. Para de marcar as coisas. Tipo assim, uma coisa é você discorrer um textão sobre uma coisa que aconteceu. E aí você quer explicar, explica, quer trazer, traz, quer jogar, joga, quer pensar, pensa, quer trazer habilidade, enfim. Outra coisa é ficar marcando pro leitor, sinalizando onde você tá levando a história. Não precisa. Diz onde é a história, o leitor vai. A Monique tá fazendo isso no livro que eu tô lendo agora, no Degola. Ela não marca nada. Ai, que delícia. Nossa, é uma delícia. Não, é maravilhoso. Enfim, o do Raul, ele tem uma narrativa que ela é muito... Não sei se muito linear, mas ela tem uma temporalidade e cresce, Sim, né? sim. Vai e volta, mas é em avanço, né? O que já é bem interessante pra marcar a história, é algo que acontece muito na literatura, mas eu acho que ele marca muito com eventinhos do passado. Tipo assim, de repente, e aí tem uma coisa, isso que eu senti a marcação. Um dia, o fulano de tal, quando o fulano de tal, daquela vez, certa vez, um dia, pra marcar quem é esse personagem, o que esse personagem já passou, como ele interagiu com determinado contexto em certa hora. Eu entendo que tudo que entra pra somar na história. Sim. Mas às vezes essa soma... É isso. Mas às vezes essa soma me tira o que ele tenta tanto me fazer no texto, que é a possibilidade de elaboração. Fica ambíguo, entendeu? Ele tenta permitir que o leitor elabore muito, deixando muita brecha, mas ao mesmo tempo, o que ele deixa de falta, ele tenta preencher com o ditar caminhos. Olha, porque esse personagem aqui, ele é assim. O único caminho que você pode dar pra ele é esse. Sim, é um texto que vai te guiando com... Assim, não é só pegando na sua mão e te levando, mas ele reexplica as coisas mesmo. E isso é meio aflitivo pra quem já tem uma experiência de leitura, porque... Pra leitores iniciantes, sei lá, leitores iniciantes parece uma expressão tão... pra quem leu pouco na vida... tipo, pra quem tem menos referências, talvez, não sei como falar isso de um jeito menos prepotente. Sem juízo de valor. Mas tipo, se você já leu o suficiente pra você não precisar desses indicativos, esses indicativos parecem que querem te limitar. É muito estressante. Essa é uma coisa que rolava, inclusive, autocrítica, no meu primeiro livro. Eu comentei um pouco disso. E eu acho que por falta de repertório meu, assim. Sim. Porque quando eu tinha 19 anos, quando eu escrevi o texto. Então, assim, eu não tinha lido tudo que eu li de lá até agora, assim, conhecido novas formas de literatura. E eu ficava muito nisso, eu explicava muitas coisas, eu dava ambiguidades. Eu também marquei, tô falando aqui, mas eu também marquei o vilão do meu primeiro texto, nas primeiras cenas, assim, sabe? E isso hoje me traz uma aflição importante, porque eu gosto mais quando eu me surpreendo, né? Quando a leitura me faz entrar na história, tentando entender o que funciona e o que não funciona. Sim, porque a partir do momento, como escritor, que você entende que você tá brincando com o leitor também, você pode seduzir o leitor, você pode enganar o leitor colocando algum narrador que não seja confiável. Quando você entende todo o poder que tem dentro de um diálogo e todos os elementos do diálogo, aí o negócio realmente vai para outra dimensão. Mas o que o Raul tá fazendo num romance de estreia não é nada surpreendente nesse sentido de alguém que não tem tanta prática de escrita, creio eu. Eu não consigo ver. Eu acho que é o primeiro livro dele, ponto, né? Não é só o romance de estreia. Não sei, mentira. Eu acho que ele tem outros textos. Mas assim, como narrativa, construir um romance realmente é muito diferente. Atualmente eu entendo muito melhor porque as pessoas falam romance de estreia porque é um outro tipo de estrutura e ser fragmentário realmente facilita com que ele coloque dentro da história coisas que expliquem o que não parecia estar muito bem construído, porque senão ele teria que pensar em reconstruir o texto todo até aquele ponto. Isso. O que é um desafio, né? E às vezes a gente não quer fazer isso. Sim. Mas aí, bom, é uma escolha. É uma escolha que funciona muito pra muita gente. Funciona, assim, né? E assim, eu sou muito birrado com isso, assim, com os enlaces das histórias. E eu tenho que trazer um elogio pro Raul, que foi quando eu comecei a gostar muito do texto. Porque, pra ser honesto, eu demorei a começar a entender. Falei assim, eu não acredito que eu tô pegando um texto que eu tinha muitas expectativas e que tá me mostrando um narrador morno, uma história que vai ser chocante, porque eu sei que alguma coisa vai acontecer com essa mulher, é óbvio que vai. Claro. Um vilão marcado, que também tem todas as figuras, as facetas e os arquétipos de um vilão marcado,
2 personagens crianças, que também tem todas as facetas de personagens crianças, que, né, então assim, era muita obviedade, muita coisa, assim, não acredito que eu vou ler e, poxa, tá. E aí eu vou te fazer um negócio que, vamos lá, respeite a minha ousadia. De repente, Adalmo, tava a sobrinha, que é irmã, que é amiga, casada com o filho do outro, que é cunhado, que é não sei o quê, e aí é parente, e é avó, que tá não sei o quê. 300 laços amarrados do nada. Tipo assim, não é que foi do nada, isso foi construído pelo Raul de algum jeito, tanto que a gente entendeu. Eu entendi de cara, isso eu gostei muito. Muito, nossa, foi um dos pontos altos do livro. Quando eu me dei conta de que era nó atrás de nó. Tão difícil de decifrar na minha cabeça, porque era tanta gente, que eu tive que lembrar dos 100 anos de solidão. Meu Deus! Para! Eu lembrei, eu acho que eu escrevi aqui na hora, eu falei assim, 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques. Eu falei, nossa, eu juro. Juro, porque eu achei muito interessante, pô, tem uma hora que isso realmente acontece, sabe? Que fica tudo tão enlaçado, mas o que eu acho é que com o texto curto do Raul e com os acontecimentos esporádicos, que é o que ele usa pra marcar o passo do texto, ele perde o poder desse enlace acontecer, assim. Sim, não me desagrada isso, mas eu queria que isso continuasse rolando, sabe? Não, isso eu vou perdoar. Para. Eu vou entender, porque vem umas complexidades que realmente os personagens vão ganhando uma dimensão. Você vê que eles vão ficando mais complexos e eles vão tendo questões mais humanas que não tem uma resposta fácil, são as nossas ambivalências. Enfim, isso chega uma hora, graças a Deus. E é meio um atrás do outro mesmo. Eu adorei a imagem de vários nós em seguida, porque vem isso no livro. Mas assim... Uai, Ainda bem que veio, porque 150 páginas precisa vir algum. Não, pois é, mas é que será que não era isso que era pra mim mesmo? Entendeu? Tipo assim, eu acho que não foi parece, não pareceu tão... Eu compro a ideia de que era isso que era pra mim, às vezes eu compro isso, de que... Porque, amiga, é muito bem trabalhado pra estar ali à toa. Não, bem trabalhado. Esses enlaces, eu acho que sim. Nossa, eu acho que ele podia fazer um livrão 400 páginas sobre isso. Não, claro. Entendeu? Tipo assim, é muito interessante o jeito que essas... São 2 famílias, no fim das contas, 2 ou 3 famílias ali que se enlaçam. Uma tragédia impressionante. A premissa é ótima. Mas não parece nada novo. Acho que... Mas precisa ser novo. Não, no sentido de estrutura, assim. Não parece que ele criou isso da cabeça... Tipo, eu sinto que eu já vi algumas novelas que tem essa história. Isso acontece muito. Aí, não acho que tem um trabalho tão bem feito, não. Mas acho que a gente vai discordar. Tá, tudo bem. Eu gostei muito de como funcionou, assim. E eu compro super a ideia, assim. Eu falei, ok, that's it. Agora, quanto às firulas ainda, falando, em vez de mencionar isso, e que você falou de estrutura e de forma, pensando em estrutura e em forma de texto, eu fiquei muito aflito com as poesias soltas. Tipo assim... Como explicar? Era um hater. Sim, eu também não vi. Tipo assim, eu marquei vários lugares, inclusive, que eu puxei a setinha. Eu falei, podia ter deixado uma frase só. Mas eu não quis, eu sou artista. Tudo bem, não é sobre isso. Agora, eu senti que era uma quebra que não... era um respiro no texto, eu não precisava respirar. Assim, o texto tava indo, me deixa, sabe? Sim. Uma coisa que eu aprendi pra minha vida e pra minha literatura é parágrafo longo. Você gosta bastante. Tesão. De páginas. Nossa, páginas inteiras, assim. Isso, porque é pra não deixar o leitor respirar. Porque às vezes ele vai e fica numa mornice, chega o clima fica frio, ele não sua lendo. E essa experiência é o que eu gosto, né? Não é todo mundo que gosta. Faz muito parte ali do envolvimento. E aí, de novo, eu vou bater numa tecla que você já trouxe, assim. Quem não tem o repertório, quem não leu muito, eu com 19 anos, que escrevi um livro mais próximo disso, dessa coisa de estar quebrado, com parágrafos mais curtos, que o pessoal gosta, tende a gostar mais desse modelo de literatura, porque é o mais palatável. Palatável, definitivamente. O paragrafão, ninguém lê. Alto lá, hein? Não estou comparando ninguém a nada, lugar nenhum. Grande Sertão Veredas, com 18 anos, numa tranquilidade, entendeu? Aquilo requer um repertório, quebra de ignorância e tal. É muito menos palavras. Gente que não gosta, tem gente que não gosta de Grande Sertão Veredas. Você entende que só não gosta porque não sabe ler o texto?
Eu quero dizer isso. O repertório, a falta de repertório é positiva em muitos sentidos, porque textos mais simples tendem a agradar mais, e negativo em outros sentidos, porque textos mais simples vão desagradar, né? Depende do que você quer mesmo, mas falando de Grande Sertão, porque ele é citado, aqui naturalmente, igual, essa é uma tendência da literatura contemporânea que eu vou continuar combatendo, gente. Não combatendo por si só, deixa eu explicar. Você ter as suas referências e você querer colocar elas nas suas obras, tudo bem, é inevitável, na verdade, até certo ponto. Mas que isso aconteça de uma forma tão explícita, de você citar o nome do livro, colocar um personagem que leu o livro que você gosta. Gente, eu acho que tem jeitos mais criativos de você fazer, sei lá, metalinguagens ou realmente misturar e incluir aquilo na sua obra, porque eu acho que eu já cansei de livros que, especialmente nacionais, que tem que ter um momento de enaltecer a literatura. Gente, assim, parabéns. Eu também gosto de literatura, mas ter essa homenagem em cada livro que eu leio, eu já tô ficando cansado. Nossa. Ok, eu não fiz isso no meu novo livro. Ainda bem. No primeiro tem. Tem muito. Tipo... Mas eu acho que eu... É uma coisa... Sei lá, eu acho que me irrita mais quando autores que já estão no terceiro livro ainda fazem isso. Eles fazem, eu só consigo pensar em um cara aqui, e eu gosto muito do texto dele. Ele é muito famoso. Nossa, quem será? Será que é que eu tô pensando? Deve ser da rua, o tiro? Cara, eu gosto tanto, é um dos meus livros favoritos da vida. Não, mas... Eu acho que tem um limite. Tipo, isso é um desafio a quem escreve. Por favor, vamos tentar ter uma outra noção de como agradecer. E se esse é o lugar, gente? Você tá criando uma ficção. Todo livro tem que ter alguém que escreve. Tem que ter alguém que é professor, que é jornalista e que ama literatura. Ai, precisa, gente. Tem outras histórias, por favor. Eu não me incomodo, não. Gosto, até escrevo sobre. Então eu gosto. Isso não foi uma coisa que me incomodou. Eu entendo o seu lugar do incômodo. Tipo assim, definitivamente eu tô compreendendo. E acho que algumas coisas coisas que eu já li já seguiram esse caminho. Mas eu achei que... Ok. Agora sim, é isso, né? Ok, Raul, eu entendi que você queria que eu pegasse as coisas pra mim. Essa personagem, que você falou, do Grande Sertão, é ótima. Ela dura o quê? 20 páginas? Caramba, nossa, que ódio, me deixa... Eu marcava assim, falei, me conta as coisas, tipo assim, não é pra me deixar, não é pra me explicar as coisas, eu não quero que você me explique, me conta, eu quero saber como é que dorme, passa batom, não passa, sai na rua, o que sente o quê? Isso é uma coisa que me incomodava muito, tipo assim, o que esse personagem tá sentindo? Porque eu não consigo acessar isso, eu não quero que você me explique o que é o sentimento dele. Me conte como é. Sinto uma sombra nos meus olhos. O atravessar posterior de mim cobre a janela. O que é isso? Não sei. É isso que eu quero. Não quero que você me explique o que é isso. Eu quero que você me conte isso. Me mostre. Me mostre. Me dê a visão. Abra a janela. Porque aí eu ficava, onde que é a janela pra abrir? Isso é uma coisa que me incomodou, mas a contemporânea tem feito isso também, né? A mania de não querer contar as coisas. Tem um povo que tem essa mania aí. Me incomoda um pouco. Por favor, galera, escrevam. Não tenham preguiça de escrever. Desçam o texto, porque às vezes eu sinto isso. É preguiça de contar? Não gostei disso aqui, não vou contar. Então tira do livro aí. São tantos fatores. Eu não sei se é o mercado que pede que esse povo faça livro mais rápido. Ou, o trabalho artístico... ser apressado dificulta tanto. Muito. Nossa, mas enfim, acho que a gente já falou bastante. Acho que já deu pra entender o que a gente achou do livro. Eu gostei, galera. Eu gostei. Tá nisto que eu adorei. Bom, a minha conclusão é... Não é um primeiro romance de todo ruim. Eu acho que quando vem os movimentos no final, assim, o final do livro também, que agora é hora de falar. Previsível, muito óbvio, infelizmente. Tem algo bonito? Tem algo bonito. Tem um carinho ali, tem um afeto? Tem um carinho. Mas eu não recomendo esse livro, gente. Eu não consigo falar isso de boca cheia, eu não consigo falar, Mas entendam o que eu digo com isso. Eu não tô falando, não leiam novos autores, eu não tô falando isso. Mas como alguém que lê muito, o que eu recomendo no canal é o que eu acho que você deveria priorizar. E eu acho que existem outros autores
que estão começando também, que já desenvolveram melhor algumas coisas. Enfim, eu acho que eu já falei tudo quando eu falei da epígrafe. Então, quem entendeu, entendeu. O final do livro, eu não sou ninguém pra falar de final, o povo odeia o final do meu primeiro livro e vai odiar o final do segundo também. Quem sou eu pra falar de finais? Como artista, eu estou satisfeito com o que eu escrevi. Eu tenho certeza que o Raul também tá, porque funciona, é gostoso, tem a catarse e tal. Mas a mim, que sou da esculhambação, não. Raul, você tinha que ter, ó. Mas eu gostei, tipo assim, esse conflito aqui que eu tenho com essa cena que eu acabei de fazer aqui e tal, essa firula, é reflexo do que esse livro me provocou no final. Assim, eu li e no finalzinho eu falei, ai, que delícia, mas eu acho que tinha que ter ido pra esculhambação, assim, fogo, que ter fogo, né? Mas assim, todo mundo queima no fogo. Ah, é o seu sonho. Mas aí sou eu, né? A coisa meio. Enfim. Mas eu gostei, eu acho que o final faz assim, ó. Entendeu? Eu acho que quem tava incomodado com o texto compreende a intenção, a ideia, a proposta. E quem não tava entendendo, passa a entender. E quem tava achando que ia ser mais do mesmo, surpreende um pouco. Porque eu acho que tem o ponto alto lá. Amiga, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que a cena do fogo é bem legal. Não gosto como acontece, quem faz. Eu acho que tinha que ser... Entendeu? Galera, vamos lá. Eu acho que tinha que ter sido ele. Eu acho que ele tinha que ter pego fogo, enfim. Mas quem sou eu? Não, é ok. Não, mas discussões de leitores, gente. Já discutiram coisas com os amigos leitores de vocês, né? É nossa. desse jeito, pelo amor de Deus. Não, muito pior. Muito pior. A gente tá na câmera, né? A gente tá se segurando. Mas... eu não posso dizer que eu não gostei. Eu não avalio mais os meus livros, mas eu daria 4 estrelas pra isso. Tranquilo e calmo. Tipo assim, e eu só dou 5 pra quem? Pro Dostoiévski. Então meu 4 tá ótimo, entendeu? O 4 é o meu padrão de livros bons. Eu dou 4 pro o meu livro é 4 estrelas pra mim. Então assim, eu gostei mesmo. Eu acho que o Raul... E aí, assim, uma coisa que o Raul tem eu acho que o Raul é muito sensível. Tipo assim, ele, artisticamente... está presente numa sensibilidade muito interessante de acompanhar nesse livro, assim, e isso é uma coisa que me despertava curiosidade. Eu ia lendo e vendo, porém, muito sensível. Mas aí ele ia lá e cortava a sensibilidade no meio, igual o Rio que corta ele, poxa. Eu ficava, caramba, me conta aí. Assim, eu desejo muito sucesso ao Raul, mas acho que a gente vai ter que discordar hoje mesmo, naturalmente. Né? Naturalmente. E esse é o vídeo, gente. Mais alguma coisa a comentar? Que o tempo não refaz caminhos, segue em frente sem remorsos. Eu gostei tanto. E eu gente, tem o livro todo grifado. Aí assim, ó, tem assim, não! Tipo assim, uma coisa acontece, ai, aqui é aquela cena lá do... Aí eu fui grifando assim, ó. Aí, olha só, uma coisa que eu faço nas leituras. Enquanto autor, eu vou estudando, né? Então, por exemplo, você vê como eu gostei. Olhando nas fuças do fim. Olha que legal isso, que interessante olhar Então ele tem acertos, assim, muito bons ao longo do texto. Então eu sempre marcava, quando eu vi, eu sempre marcava quando eu vi. Eu tô aqui, poxa, defendendo um livro que eu gostei. Ó. Não, eu acredito. Aí, ó, olhando nas fuças do fim, bonito isso. Um era a correnteza, olha que legal, é uma metáfora. Um era a correnteza. Não é era como a correnteza, é era. Metáfora simples, legal. Acho que essa é uma das únicas vezes que ele não faz uma comparação. Tem muita. Ele perde muitas metáforas por comparações, né, velho? Tipo assim, isso é acontece muito mesmo no texto. Muito natural, hein? Ó, o amor era mesmo uma tragédia, não tinha nada de bonito. Bom, também. Entendi seu ponto. Ok, that's it. Enfim. Eu amo. Aqui, ó, assim, ó. Isto foi o ponto alto deste livro. Muito bom. Tá escrito aí. Eu queria aí, voltar. Aqui, ó. Ia ser muito louco. Muito louco! Aqui. Tá se divertindo muito, eu tô em... Eu adorei esse livro, velho. Para com isso. Tipo assim, eu tenho meus pontos, como eu tenho pontos quando eu leio Itamar, quando eu leio Dostoiévski. Eu sou crítico de Tolstói, gente. Quem sou eu? Mas, assim, enquanto leitor, a gente é metido. Então... Aqui, ó. Nonato é o personagem mais camp. Juro. Eu amo muito. É isso. Que o Nonato é muito camp. Eu acho ele camp. Não dá pra definir o camp. Não sei se gosto, mas ele é camp. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado, Patrick, por ter aceitado o convite. De nada. Me chama de novo. A gente lê mais. Adoro ler livros com você. Depois a gente conversa.
E é isso, gente. Um abraço, um beijo pra quem ficou até aqui e até o próximo vídeo. Um beijo, gente. Raul, escreva mais. Eu vou ler seu próximo texto. Um beijo. Beijo.